Olá, pessoal. Começa aqui a parte 2 da nossa aula sobre Introdução à História. Muito bem. Em seguida, nós vamos falar aqui de alguns pares de conceitos dicotômicos que são importantes para a gente compreender o estudo da história. E o primeiro desses pares é memória e história. Vamos lá. O primeiro deles, memória, diz respeito às nossas lembranças acerca de fatos passados. E essas lembranças que nós carregamos conosco, elas podem ter sido obtidas pelas nossas próprias experiências ou por experiências que nos foram transmitidas por outras pessoas. Por outro lado, a história corresponde ao estudo sistemático das ações dos seres humanos ao longo do tempo e no espaço. E qual é a diferença, então, entre as duas? É que, enquanto a história, como uma ciência, ela precisa guardar objetividade em relação aos fatos que ela estuda, a memória não. A memória é subjetiva e, por assim ser, ela está sob influência de questões pessoais, como sentimentos e sensações que a gente teve à época dos fatos históricos presenciados. Então, às vezes, você se recorda de um período da história como um período terrível, não porque ele de fato o tenha sido, mas porque naquele momento a sua vida não estava boa. E isso acaba influenciando a lembrança que você tem daquele determinado período. Ok, agora vamos falar sobre outros dois conceitos, né, que estão relacionados à cultura. O primeiro deles é cultura material. Cultura material diz respeito a tudo aquilo que pode ser tocado, né, tudo aquilo que é palpável em termos de cultura. Então, objetos que podem ser pesados, medidos, né, tocados, monumentos, estátuas, obras de arte, tudo isso faz parte da cultura material. A cultura imaterial, por outro lado, né, como o próprio nome já sugere, é aquela que não pode ser tocada, que não pode ser medida ou que não pode ser mensurada. Então, ela está no campo mais abstrato, né? Ela diz respeito a relações humanas, a saberes, a tradições, a festas típicas, práticas culturais, que não têm uma existência material necessariamente. E aqui, para deixar clara a diferença entre as duas, eu estou usando o exemplo da capoeira. Então, observem que a capoeira, enquanto uma tradição, enquanto uma manifestação cultural, ela é cultura imaterial. Uma tradição, inclusive, que vem sendo transmitida de geração em geração ao longo de séculos. Por outro lado, existem uma série de instrumentos que são utilizados na prática da capoeira. Instrumentos musicais, como o berimbau, o pandeiro, o atabaque e por aí vai. Esses instrumentos, enquanto parte da cultura da capoeira, eles são cultura material. Eles são elementos materiais, portanto palpáveis, que fazem parte dessa cultura. Essa é a diferença entre os dois conceitos. Muito bem. Agora, a história está diretamente relacionada ao tempo, né? Então, é importante a gente falar também das diferentes noções de tempo. Existem pelo menos duas aí. O tempo cronológico, que é aquele tempo que a gente usa no nosso cotidiano, no dia a dia, medido em minutos, horas, dias, meses, né? O tempo do relógio, como a gente costuma dizer, em que os acontecimentos vão se desenrolando sequencialmente ao longo de um dia, de uma semana, de um mês e por aí vai. E o tempo histórico. O tempo histórico, ele é o tempo usado no estudo da história, né? Então, ele costuma ser um tempo de longa duração, ou pelo menos o olhar que a gente tem para ele é um olhar mais macro, né? É um tempo que costuma ser referido em décadas, em séculos, em milênios ou até mesmo em eras, né? É nesse sentido que eu digo que é uma noção de tempo mais macro, onde a gente olha também, muitas vezes de forma sequencial, o desenrolar de importantes acontecimentos ou de importantes momentos da história da humanidade.
E para isso a gente costuma se basear no nosso calendário, que é o calendário cristão. E esse calendário tem como ponto central o chamado Anno Domini, né? Que é a partir de quando começa a nossa contagem dos anos, é o ano do nascimento de Cristo. É um calendário baseado em um fato importante do ponto de vista da religião cristã, que é o nascimento de Cristo, tão importante ao ponto de ser o marco central do nosso calendário. É por isso que a gente aprende nas primeiras séries, já na escola, né, a dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso está baseado no tipo de calendário que a gente utiliza. Então, o que vem depois do ano do nascimento de Cristo passa por uma contagem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, até chegarmos ao momento atual, 2023. Isso quer dizer que a gente está no ano de 2023, após o nascimento de Cristo. E o que vem antes desse marco é aquilo que a gente conta também, 1, 2, 3, 4, em direção ao passado, né? Então essa contagem ela é um pouco diferente, porque a contagem do DC ela vem correndo em direção ao presente, e a contagem do AC ela vai correndo em direção ao passado. E aí a gente tem os anos antes de Cristo, né? De modo que, se eu disser para vocês que um acontecimento ocorreu no século I antes de Cristo, e outro acontecimento ocorreu no século X antes de Cristo, o acontecimento mais recente nessa relação é o que ocorreu no século I antes de Cristo, porque o século I antes de Cristo está mais próximo de nós do que o século X antes de Cristo. Então nós vemos que o nosso calendário histórico ele se divide em AC e DC, né? Esse calendário cristão de que eu falei. Do ponto de vista prático, né, o calendário que a gente utiliza, que aliás é o mais utilizado no mundo, é o calendário gregoriano. Ele foi criado por iniciativa do Papa Gregório VIII, né, no século XVI. Esse calendário ele se baseia no ciclo solar, então é um calendário de 365 dias, e ele é utilizado internacionalmente. Então é o calendário com o qual a gente lidar todos os dias, né? Por exemplo, quando a gente vai agendar uma consulta, quando a gente vai planejar uma viagem e etc. Agora, falando novamente em calendários históricos, né? Eu falei que o nosso calendário é um calendário cristão, que está ligado a uma religião, né? Em especial, ou algumas religiões que são cristãs. Mas isso quer dizer, então, que existem outros calendários e que, portanto, tem uma contagem diferente do tempo em relação ao nosso. Aqui eu estou mostrando 2 exemplos. Enquanto no calendário cristão nós estamos no ano de 2023, o calendário judaico, que começou a contagem do tempo muito antes do nascimento de Cristo, está no ano de 5.783. E, ao mesmo tempo, o calendário islâmico, que começou a contagem muito depois do nascimento de Cristo, ainda está no ano de 1443. Ora, mas por que é diferente a contagem do tempo para esses 3 calendários? Porque eles têm como marco inicial acontecimentos diferentes. Para o calendário cristão, o marco que dá início à contagem dos anos é o nascimento de Cristo. Para o calendário judaico, não. É a criação do mundo para os hebreus, segundo as tradições religiosas judaicas. E para o calendário islâmico, é a fuga de Maomé da cidade de Meca para Medina, um acontecimento muito importante na história da religião islâmica. Então, cada calendário tem o seu marco central diferente, e por isso a contagem do tempo varia entre esses diferentes calendários. E para aprofundar um pouco essa discussão sobre tempo histórico, eu quero abordar um conceito um pouco mais complexo, que é o de duração do tempo. E essa ideia ela foi criada por um historiador francês chamado Fernand Braudel, em que ele aponta o seguinte, que existem diferentes noções de duração do tempo para acontecimentos históricos. Então, existem acontecimentos que são de curta duração,
outros que são de média duração, e algumas mudanças que ocorrem na história, elas são de longa duração. Qual que é a diferença entre esses três? Bom, acontecimentos de curta duração são acontecimentos que são breves, pontuais, mudanças que ocorrem, observáveis por pessoas que estão vivendo aquilo num curto prazo de tempo. Por exemplo, a assinatura de uma lei, uma determinada disputa eleitoral. Isso são acontecimentos de curta duração, que a gente vivencia ao longo da vida. Estou usando aqui como exemplo a promulgação da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Foi um acontecimento que nós podemos considerar de curta duração. Muitas pessoas vivas ainda hoje devem se recordar do momento em que essa Constituição foi promulgada e tudo mais. No caso da média duração, são mudanças um pouco mais lentas, mas perceptíveis por contemporâneos também. Como, por exemplo, a duração de um reinado, de uma determinada política econômica, ou mesmo a moda de uma época. São acontecimentos que não são tão breves quanto a promulgação de uma lei, mas que também são perceptíveis por pessoas que vivem a época em que elas estão ocorrendo. Estou usando aqui como exemplo a moda dos anos 90. Então, a gente está falando aqui de uma década em que havia determinadas tendências de moda sendo seguidas. E, por fim, nós temos o conceito de longa duração. E isso já se refere a processos históricos mais demorados, que vão levar muito mais tempo para ocorrer e que não são passíveis de serem acompanhados por uma pessoa ao longo da sua vida, porque são processos longos, como, por exemplo, a mudança dos valores morais, que muitas vezes demoram décadas ou mais, até séculos, para irem se modificando. Ou a transição entre modos de produção. Vou dar um exemplo prático. A passagem do feudalismo para o capitalismo. Foi um processo que levou séculos para se realizar e que, portanto, é um processo histórico de longa duração. Visto tudo isso, já é possível falarmos, então, na divisão tradicional da história, que é aquela que a gente vê nos livros escolares, em períodos. Então, a primeira divisão que nós temos é entre pré-história e história, sendo o marco dessa divisão o ano de 4000 a.C., aproximadamente. Não se tem uma data precisa, para o surgimento da escrita, mas acredita-se que tenha ocorrido por volta do 4º milênio antes de Cristo. Então, a partir de 4000 antes de Cristo, nós começamos o que nós chamamos de história. Então, vai de lá até os dias atuais. O que é anterior a essa data é chamado de pré-história. E dentro da chamada história, nós temos a divisão em 4 períodos, que são esses que vocês veem aí na imagem. A Antiguidade é o primeiro período, depois vem a Idade Média, a Idade Moderna e, por último, a Idade Contemporânea, ou Contemporaneidade, que é o que nós estamos vivendo até o presente momento. Obviamente, para dividir cada um desses períodos, delimitar o fim de um e o início de outro, os historiadores utilizam marcos históricos, que basicamente são importantes para a história europeia, porque a nossa perspectiva historiográfica sempre foi muito influenciada pela cultura europeia. Então, é uma história eurocêntrica, como nós costumamos dizer. Então, nós temos lá o primeiro marco, o ano de 476 depois de Cristo, corresponde à queda do Império Romano do Ocidente e delimita o fim do período chamado de Antiguidade e o início da Idade Média. O segundo marco, no ano de 1453, que corresponde à tomada de Constantinopla pelos turcos e, portanto, a queda do Império Romano do Oriente, como era chamado, e que delimita o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E, por fim, nós temos o início da Revolução Francesa, em 1789, que estabelece o início da Idade Contemporânea, que é a que nós estamos vivendo até os dias atuais. Contemporâneo quer dizer ao nosso tempo, aquilo que a gente vive hoje
é bastante possível e provável que um determinado momento do futuro, os historiadores venham a delimitar o fim dessa etapa que nós estamos vivendo da história, inclusive definir um nome para ela que não contemporâneo, porque aí a gente já não estará vivendo ao mesmo tempo que ela. Então, esses são os períodos da divisão tradicional da história. E é importante também ressaltar que a gente costuma, nos estudos de história, usar muito como referência os séculos, né? O século corresponde a um período de 100 anos, então o século I começa no ano 1 e vai até o ano 100, o século II começa em 101 e vai até o 200, e assim sucessivamente. Portanto, nós estamos atualmente no século XXI, o ano de 2023. Esse século começou no ano de 2001 e vai se encerrar no ano de 2100. Em 2101 terá início o século 22. Por fim, pessoal, para terminarmos essa aula, eu gostaria de propor uma reflexão, né, a partir de um poema do grande poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, em que ele nos leva a refletir um pouco sobre quem faz a história. Porque os livros de história costumam trazer grandes personagens históricos, reis, generais, líderes políticos, em destaque. Mas o que ele está tentando dizer com esse poema é que quem faz a história somos nós, cada um de nós, né? Quem faz a história é o povo, né? Então, as pirâmides, elas eram erguidas em homenagem aos faraós, mas não eram os faraós que iam lá carregar aquelas imensas pedras, né, pesadíssimas, para construir essa pirâmide. E sim, os trabalhadores, né, as pessoas comuns. É isso que ele propõe com essa reflexão. Eu gostaria de deixá-la para vocês, concluindo, portanto, essa aula. Espero que vocês tenham gostado e, se tiverem interesse, acompanhem o canal para assistir às próximas videoaulas de história. É isso, um abraço a todos e até a próxima.